O milionário vê sua faxineira na sala dançando para seu filho especial. A atitude dele foi inacreditável. Eduardo Santos jamais imaginou que naquele dia, ao retornar mais cedo da empresa, sua vida mudaria para sempre. Aos 45 anos, o empresário havia construído um império no setor de tecnologia, que valia mais de 200 milhões de reais. Sua mansão no bairro nobre de Moema, em São Paulo, era o símbolo perfeito de seu sucesso. 5.000 metros quadrados de puro luxo, com 15 cômodos, piscina olímpica, quadra de tênis e um jardim que mais parecia um parque. Mas nada disso havia preparado Eduardo para o que estava prestes a descobrir sobre a mulher que limpava sua casa há 3 anos. Maria da Conceição chegava todos os dias às 7 da manhã na mansão dos Santos. 42 anos, cabelos sempre presos em um coque simples, uniforme impecavelmente limpo e um sorriso discreto que raramente Eduardo notava. Para ele, Maria era apenas mais uma funcionária, uma sombra silenciosa que mantinha sua casa em ordem, enquanto ele construía seu império. Ela ganhava R$ 2.500 por mês, um salário que Eduardo gastava em uma única refeição nos restaurantes mais caros da cidade. Mas Eduardo não sabia que Maria carregava segredos que o deixariam chocado. Gabriel Santos, filho único de Eduardo, era uma criança de 8 anos com olhos grandes e curiosos, mas que vivia em seu próprio mundo. Diagnosticado com autismo severo aos 3 anos, o menino raramente falava e parecia não perceber a presença das pessoas ao seu redor. Eduardo, consumido pelos negócios e pela dor de ter perdido a esposa em um acidente de carro 2 anos antes, mal conseguia olhar para o filho sem sentir um aperto no peito. Gabriel passava os dias trancado em seu quarto, rodeado de brinquedos caros que nunca o interessavam, enquanto uma sucessão de babás especializadas tentavam sem sucesso estabelecer alguma conexão com ele. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo deixou a casa às 7h30, como sempre, dirigindo sua Mercedes-Benz preta no valor de R$500 mil rumo ao escritório na Avenida Paulista. Sua agenda estava lotada. Reunião com investidores japoneses às 9h, apresentação de um novo projeto às 11h, almoço com o prefeito às 13 horas. O dia prometia render mais alguns milhões aos seus cofres. Mas o que Eduardo não esperava era que sua secretária ligaria às 2 da tarde cancelando todos os compromissos por causa de uma intoxicação alimentar que atingiu metade da equipe executiva. Contrariado por ter que voltar para casa no meio da tarde, Eduardo dirigiu pelas ruas de São Paulo resmungando sobre a incompetência de seus funcionários. Sua mente fervilhava com números, contratos e estratégias de mercado. Aos 45 anos, ele havia dedicado toda a sua existência a transformar a pequena empresa de software, que herdou do pai, em uma corporação gigantesca. Não tinha tempo para frivolidades, muito menos para questões domésticas. Sua casa funcionava como um hotel de luxo, onde ele dormia e tomava café da manhã antes de partir para suas batalhas financeiras. Ao estacionar na garagem da mansão às 13h15 da tarde, Eduardo estranhou ouvir uma música suave vinda do interior da casa. Não era o tipo de som que costumava tocar em sua residência. Intrigado e ligeiramente irritado por alguém estar mexendo em seu equipamento de som importado, ele caminhou pela entrada lateral que dava acesso direto à cozinha, pretendendo descobrir qual funcionário havia se dado a liberdade de alterar a atmosfera de sua casa. Mas foi ao passar pelo corredor que leva à sala principal que Eduardo parou abruptamente. O que viu o deixou completamente imóvel. Ali, no centro de sua luxuosa sala de estar, Maria da Conceição dançava lentamente com Gabriel nos braços. A música era uma valsa suave e instrumental, e Maria movimentava-se com uma graça impressionante, como se fosse uma bailarina profissional. Mas o que mais chocou Eduardo foi a expressão de seu filho. Gabriel sorria. Pela primeira vez em meses, o menino estava realmente sorrindo. Seus olhos brilhando de uma forma que Eduardo havia esquecido que existia. A cena era de uma beleza tocante. Maria segurava Gabriel com cuidado, guiando seus pequenos pés em movimentos circulares suaves pelo chão de mármore da sala. Ela cantarolava baixinho uma melodia diferente da música que tocava. E Gabriel, maravilhado, tentava acompanhar o ritmo com suas mãozinhas. Era como se uma magia tivesse tomado conta daquele ambiente que Eduardo sempre considerou frio e formal. Eduardo permaneceu escondido atrás da coluna de mármore que separava o corredor da sala, observando aquela cena que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre sua casa, seu filho e sua funcionária. Por quase 15 minutos, ele assistiu Maria interagir com Gabriel de uma forma que nenhuma das babás caríssimas que ele contratara
havia conseguido. O menino não apenas estava presente e atento, mas participativo, feliz, vivo. Quando a música terminou, Maria sentou-se no chão ao lado de Gabriel e começou a conversar com ele em um tom doce e paciente. Para a surpresa total de Eduardo, Gabriel respondeu, não com palavras claras, mas com sons, gestos e expressões que Maria parecia compreender perfeitamente. Era como se ela falasse a linguagem secreta do menino, uma linguagem que Eduardo, o próprio pai, nunca havia decifrado. A faxineira então levantou-se e caminhou até o piano de cauda que decorava um canto da sala. Eduardo havia comprado o instrumento por R$200 mil, apenas por ostentação, já que ninguém na casa sabia tocar. Mas Maria sentou-se diante do teclado e começou a executar uma peça clássica com uma técnica que deixou Eduardo boquiaberto. Não era um acorde simples ou uma melodia básica. Era Chopin, Noturno em Mi bemol maior, Opus 9, número 2. Eduardo reconheceu a peça porque sua falecida esposa costumava ouvi-la. Gabriel aproximou-se do piano e apoiou suas pequenas mãos nas teclas graves, criando uma harmonia simples que se integrava perfeitamente à melodia de Maria. Os dois pareciam estar em perfeita sintonia, criando uma música que preencheu a casa de uma emoção que Eduardo não sentia há anos. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, mas ele não sabia se era pela beleza da cena ou pela dor de perceber o quanto havia se distanciado de seu próprio filho. Foi então que Eduardo decidiu se revelar. Tossiu discretamente e caminhou em direção à sala, fingindo que acabara de chegar. Maria imediatamente se levantou do piano, o rosto corado de constrangimento, e Gabriel voltou ao seu estado habitual de isolamento, como se a magia tivesse sido quebrada por um feitiço. Desculpe, Sr. Eduardo, disse Maria, ajeitando nervosamente seu uniforme. Eu não sabia que o senhor voltaria mais cedo. Estava apenas... Gabriel parecia um pouco inquieto, e eu pensei que talvez uma música pudesse acalmá-lo. Eduardo olhou para ela com uma mistura de confusão e curiosidade. Durante 3 anos, Maria havia sido praticamente invisível em sua casa. Ele sabia apenas seu nome completo, por causa dos documentos de contrato, que Gabriel era muito apegado a ela e que fazia seu trabalho de limpeza com eficiência exemplar. Mas agora, diante desta revelação inesperada, ele se deu conta de que não sabia absolutamente nada sobre quem realmente era Maria da Conceição. Onde você aprendeu a tocar piano assim? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de uma autoridade que não conseguia disfarçar sua perplexidade. Maria baixou os olhos, como se a pergunta a machucasse. É uma longa história, Sr. Eduardo. Não gostaria de incomodá-lo com detalhes da minha vida pessoal. Mas Eduardo não estava disposto a aceitar uma resposta evasiva. Pela primeira vez em anos, algo havia despertado sua atenção de forma que não envolvia negócios ou dinheiro. Eu tenho tempo, disse ele, surpreso com sua própria resposta. E quero saber. Gabriel nunca reagiu assim com ninguém. Em 2 anos de tratamento, terapeutas, especialistas, ninguém conseguiu o que você acabou de fazer em 15 minutos. Maria hesitou, olhando para Gabriel, que agora brincava distraidamente com seus próprios dedos, perdido em seu mundo interior novamente. Senhor Eduardo, eu realmente preciso terminar a limpeza da casa. A lavanderia ainda não foi organizada e... A limpeza pode esperar, interrompeu Eduardo, usando o tom imperativo que funcionava nas salas de reunião. Quero uma explicação. Agora. A expressão de Maria mudou sutilmente. Por um momento, Eduardo viu algo em seus olhos que nunca havia notado antes. Não era submissão ou medo, era dignidade ferida. Com todo respeito, Sr. Eduardo, não sou obrigada a compartilhar minha vida pessoal. Faço meu trabalho bem feito, cuido da casa com carinho e sempre trato o Gabriel com o amor que ele merece. Se isso não é suficiente... Não é sobre ser suficiente, disse Eduardo, percebendo que havia adotado um tom mais agressivo do que pretendia. É sobre o fato de que meu filho, que mal consegue falar com os médicos mais caros do país, estava aqui rindo e interagindo com você de uma forma que eu nunca vi. Você tocou uma peça de Chopin como uma concertista profissional. Isso não é normal para uma faxineira. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar nas consequências. Maria enrijeceu, seu rosto assumindo uma expressão que Eduardo nunca havia visto. Não era mais a mulher submissa e silenciosa que limpava sua casa. Era alguém completamente diferente. Normal para uma faxineira, repetiu Maria, sua voz baixa, mas carregada de uma emoção contida. O senhor tem razão, Sr. Eduardo.
Não é normal. Assim como não é normal um pai que não sabe que seu filho adora música clássica. Não é normal uma criança passar dias inteiros sozinha em um quarto, enquanto o pai está ocupado demais, construindo um império para perceber que ela existe. Não é normal. Como você ousa? Eduardo explodiu, sua face enrubescendo de raiva. Você é minha funcionária. Não tem direito de questionar como eu educo meu filho ou como conduzo minha vida. Gabriel, assustado com os gritos, começou a se balançar para frente e para trás, um sinal de estresse que Eduardo reconhecia. Imediatamente, Maria se ajoelhou ao lado do menino e começou a cantarolar baixinho a mesma melodia de antes. Gabriel gradualmente se acalmou, seu corpo relaxando ao som da voz dela. Eduardo ficou observando, sua raiva misturada com uma estranha sensação de inadequação. Em sua própria casa, diante de seu próprio filho, ele se sentia como um estranho. Maria, por outro lado, parecia saber exatamente o que Gabriel precisava. Eu peço desculpas, disse Maria, levantando-se depois que Gabriel se tranquilizou. Não tinha o direito de falar assim. Sei qual é meu lugar nesta casa. Mas Eduardo, pela primeira vez em anos, não tinha certeza de qual era o lugar de ninguém. Por que você não me contou que Gabriel reage bem à música? Perguntou, sua voz mais baixa agora. Contei, respondeu Maria simplesmente. 3 vezes. Uma vez para a da senhora Helena, sua antiga governanta. Uma vez para a de Ababá Carla. E uma vez diretamente para o senhor, há 6 meses, quando o senhor passou pela cozinha enquanto eu dava almoço para Gabriel. O senhor disse que não tinha tempo para conversar sobre métodos de entretenimento infantil e que eu deveria me concentrar na limpeza. Eduardo sentiu um peso estranho no estômago. Ele não se lembrava daquela conversa, mas não duvidava que ela havia acontecido. Quantas outras coisas importantes ele havia ignorado em sua pressa constante. E o piano? Perguntou ele. Desde quando você sabe tocar? Maria sorriu tristemente. Desde os 5 anos de idade, senhor Eduardo. Mas essa também é uma longa história. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era sua secretária, informando que os investidores japoneses queriam remarcar a reunião para o dia seguinte e que vários outros compromissos precisavam ser reorganizados por causa da intoxicação alimentar na empresa. Eduardo desligou o telefone e olhou novamente para Maria, que havia voltado a interagir silenciosamente com Gabriel. Pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo Santos se viu diante de uma escolha que não envolvia dinheiro, poder ou negócios. Ele podia simplesmente ignorar o que havia presenciado, voltar à sua rotina e continuar tratando Maria como uma funcionária invisível. Ou podia fazer algo que não fazia há anos, parar e realmente prestar atenção em alguém. A longa história, disse Eduardo finalmente. Eu quero ouvir. Maria o olhou com surpresa. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza? Realmente não quero incomodá-lo. Tenho certeza, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria determinação. E pode chamar Gabriel. Se a música o acalma, deixe a música tocar. Foi então que Maria da Conceição começou a contar uma história que mudaria para sempre a forma como Eduardo via o mundo ao seu redor. E o que ela revelou nas horas seguintes seria tão chocante que Eduardo questionaria tudo o que acreditava saber sobre classe social, dignidade humana e o verdadeiro valor de uma pessoa. Maria começou sua história sentando-se no mesmo sofá, onde Eduardo costumava revisar contratos milionários. Gabriel aproximou-se dela naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e apoiou a cabeça em seu colo. Eduardo observou essa intimidade entre seu filho e sua funcionária, com um misto de espanto e uma pontada de algo que poderia ser inveja. Meu pai era maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Começou Maria, sua voz assumindo um tom diferente, mais refinado, como se falar sobre sua história a transformasse em outra pessoa. Minha mãe era a primeira violinista da mesma orquestra. Cresci ouvindo ensaios em casa, cercada de música clássica e instrumentos. Eduardo franziu a testa. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre era uma instituição respeitada nacionalmente. Maestros de orquestras desse nível não eram pessoas comuns. Eram artistas de prestígio, com formação superior e salários dignos. Comecei no piano aos 5 anos. Continuou Maria, seus dedos acariciando inconscientemente o cabelo de Gabriel, que parecia hipnotizado por sua voz. Aos 8, já estava tocando Beethoven. Aos 12, fui aceita no Conservatório de Música como aluna especial. Meus pais diziam que eu tinha um dom raro. A história começava a tomar uma dimensão que Eduardo não havia antecipado.
Conservatório de música? Repetiu ele. Isso é formação superior, ensino de elite. Era, confirmou Maria, uma sombra passando por seus olhos. Aos 16 anos, recebi uma bolsa de estudos para estudar piano clássico na Escola Superior de Música de Colônia, na Alemanha. Uma das instituições mais prestigiadas da Europa para a formação de pianistas profissionais. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Escola Superior de Música de Colônia. Ele conhecia essa instituição porque havia considerado mandar Gabriel para uma escola especial na Alemanha. Era uma das melhores escolas de música do mundo. Alemanha? Perguntou ele, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. 5 anos em Colônia, disse Maria, agora olhando pela janela da sala, como se visse não o jardim da mansão, mas outro lugar, outro tempo. Graduação em performance pianística com especialização em música clássica europeia. Estudei com professores que haviam sido alunos diretos de grandes mestres. Toquei em salas de concerto que haviam recebido os maiores pianistas da história. Gabriel fez um som baixo e musical, como se estivesse reagindo à emoção na voz de Maria. Ela sorriu para ele e continuou acariciando seu cabelo. Aos 21 anos, voltei ao Brasil com um diploma que abria portas para os melhores teatros e orquestras do país. Tinha propostas para tocar no Teatro Municipal de São Paulo, convites para gravações de CDs, ofertas de contratos com gravadoras internacionais. Eduardo estava começando a entender que havia julgado completamente errado a mulher que limpava sua casa havia 3 anos. Mas também estava confuso. Se Maria tinha essa formação, o que ela estava fazendo trabalhando como faxineira? O que aconteceu? Perguntou ele, antecipando que a história não teria um final feliz. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, seus dedos parando de acariciar o cabelo de Gabriel. Quando voltou a falar, sua voz estava carregada de uma dor antiga. Meu pai teve um derrame aos 52 anos. Foi súbito e devastador. De um dia para o outro, o maestro que conduzia uma orquestra de 80 músicos não conseguia nem segurar uma colher sozinho. A atmosfera da sala mudou. Eduardo percebeu que estava diante não apenas de uma revelação sobre a formação de Maria, mas de uma tragédia pessoal. Minha mãe entrou em depressão profunda, continuou Maria. Ver o homem que ela amava, que era sua parceria musical e de vida, reduzido a uma pessoa dependente foi demais para ela. Parou de tocar, parou de comer direito, parou de viver. Gabriel se mexeu no colo de Maria, como se sentisse a tristeza em sua voz. Ela imediatamente mudou o tom, tornando-o mais suave para não perturbá-lo. Eu tinha 22 anos e contratos assinados que me garantiriam uma carreira internacional. Mas também tinha uma família destruída e pais que precisavam de cuidados integrais. Não havia outras opções. Cancelei todos os contratos, recusei todas as propostas e voltei para Porto Alegre para cuidar deles. Eduardo começou a compreender a dimensão do sacrifício. Uma carreira internacional de pianista clássica era algo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam alcançar. Maria havia aberto mão disso para cuidar da família. Durante 7 anos, cuidei dos meus pais. Meu pai precisava de fisioterapia, terapia da fala, remédios caríssimos. Minha mãe precisava de acompanhamento psiquiátrico e medicação controlada. O plano de saúde não cobria nem metade dos tratamentos. Vendi meu piano, vendi as partituras raras que havia colecionado, vendi tudo que tinha algum valor. Maria fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem particularmente dolorosas. Para pagar os tratamentos, comecei a trabalhar dando aulas particulares de piano para crianças de famílias ricas. Era irônico. Eu, que poderia estar tocando nos palcos mais prestigiados da Europa, estava ensinando escalas básicas para filhos de empresários que achavam piano um hobby elegante. Eduardo sentiu um desconforto estranho. Ele mesmo era exatamente o tipo de empresário que contrataria aulas de piano para Gabriel apenas por status, sem realmente valorizar a arte ou o professor. Mas as aulas particulares não eram suficiente, continuou Maria. Os custos médicos aumentavam a cada mês. Meu pai teve outras complicações. Minha mãe precisou ser internada 2 vezes por tentativas de suicídio. Comecei a trabalhar em 2, 3 empregos diferentes. Dava aulas de manhã, limpava escritórios à tarde, tocava piano em eventos à noite. A história estava se tornando um retrato devastador de como circunstâncias da vida podem mudar completamente o destino de uma pessoa. Eduardo, que sempre acreditou que sucesso era resultado apenas de competência e esforço, estava sendo confrontado com a realidade de que, às vezes,
a vida simplesmente desmorona, independentemente do talento ou dedicação. Há 5 anos, minha mãe finalmente perdeu a batalha contra a depressão, disse Maria, sua voz quase um sussurro. Não conseguiu mais suportar ver meu pai naquele estado e ver como nossa família havia se desintegrado. Tomou uma dose excessiva de medicação antidepressiva, numa madrugada de dezembro. Gabriel fez um som suave e abraçou o braço de Maria, como se soubesse que ela precisava de consolo. Eduardo ficou em silêncio, não sabendo o que dizer diante de uma dor tão profunda. 6 meses depois, meu pai morreu de outra complicação do derrame. Acho que, de certa forma, ele morreu de coração partido. Não conseguia viver sem ela. Maria respirou fundo antes de continuar. Fiquei sozinha no mundo aos 29 anos, com dívidas hospitalares de mais de R$100 mil, sem casa. Havia hipotecado para pagar os tratamentos, e sem perspectiva. Toda a minha formação musical parecia inútil diante da necessidade básica de sobreviver. Eduardo estava começando a entender por que uma pianista formada na Alemanha estava limpando sua casa. Mas a história ainda não havia terminado. Foi quando conheci Júlia, disse Maria. E pela primeira vez desde que começara a contar sua história, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Júlia? Perguntou Eduardo. Minha filha, respondeu Maria simplesmente. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria tinha uma filha. Em 3 anos de trabalho em sua casa, ele nunca havia perguntado se ela tinha família, filhos, sonhos, nada. Para ele, ela era apenas uma funcionária. Júlia tem 12 anos agora, continuou Maria, seu rosto iluminando-se ao falar da filha. É a pessoa mais inteligente que conheço. Está no 7º ano da escola pública, mas tem notas que deixariam qualquer aluno de escola particular envergonhado. Sonha em ser médica. Gabriel levantou a cabeça do colo de Maria e a olhou com atenção, como se soubesse que ela estava falando de algo importante. Quando descobri que estava grávida, havia acabado de perder meus pais e estava morando em uma pensão barata no centro de Porto Alegre. O pai de Júlia era um músico que conheci durante um dos trabalhos noturnos. Quando soube da gravidez, desapareceu. Nunca mais o vi. Eduardo tentou imaginar Maria, uma mulher com formação superior internacional, grávida e sozinha numa pensão barata. A imagem o perturbava profundamente. Durante a gravidez, trabalhei até o último dia possível. Limpava casas de manhã, dava aulas particulares à tarde, tocava em festas à noite. Juntava cada centavo para garantir que Júlia nascesse com assistência médica adequada. Maria olhou para Gabriel com carinho antes de continuar. Quando Júlia nasceu, prometi a ela que não importava o que eu tivesse que fazer, ela teria as oportunidades que a vida tirou de mim, que estudaria, que seria médica se quisesse, que o mundo não a limitaria pelas circunstâncias do seu nascimento. Eduardo estava começando a ver Maria sob uma luz completamente diferente. Não era apenas uma faxineira. Era uma mãe lutando para dar um futuro melhor à filha, assim como ele queria dar o melhor futuro possível para Gabriel. Há 3 anos, uma conhecida me falou sobre esta vaga na sua casa. Disse que o salário era bom, que o patrão viajava muito e que eu teria estabilidade. Era exatamente o que eu precisava. Um emprego fixo que me permitisse pagar a escola particular de Júlia e ainda sobrar um pouco para investir no futuro dela. Escola particular? Perguntou Eduardo. Com o salário de faxineira? Maria sorriu tristemente. Senhor Eduardo, dos R$2.500 que ganho aqui, 1.200 vão para a mensalidade da escola de Júlia, 400 para o aluguel do nosso pequeno apartamento, 300 para a alimentação, 200 para transporte. O resto vai para material escolar, roupas e uma poupança para a faculdade dela. Eduardo fez os cálculos mentalmente e percebeu que Maria vivia com uma margem financeira mínima. Não sobrava praticamente nada para ela mesma. E você nunca mais tocou piano profissionalmente? Perguntou ele. Toco aqui, respondeu Maria, olhando para o piano de cauda na sala. Quando termino a limpeza e Gabriel está no quarto, às vezes toco por alguns minutos. É a única coisa que ainda me conecta com quem eu era antes. Eduardo olhou para seu piano de R$200 mil e percebeu que, ironicamente, o instrumento encontrava sua verdadeira finalidade apenas quando Maria o tocava. Para ele, era apenas decoração cara. Gabriel sempre gostou quando você toca? Perguntou Eduardo. Desde o primeiro dia, respondeu Maria. Na primeira semana que trabalhei aqui, ele apareceu na sala enquanto eu tocava. Ficou parado na porta, apenas ouvindo. No dia seguinte,
aconteceu a mesma coisa. Em uma semana, ele já se sentava no chão ao lado do piano, enquanto eu tocava. Eduardo sentiu uma pontada de ciúmes e culpa. Seu próprio filho havia desenvolvido uma rotina, uma conexão, com sua funcionária, e ele nunca havia percebido. Foi Gabriel quem me ensinou que música é uma linguagem universal. Continuou Maria. Ele pode não falar muito, mas entende cada nota, cada emoção que transmito através do piano. Às vezes, quando toco peças tristes, ele vem e coloca a mão no meu braço, como se quisesse me consolar. Gabriel, como se entendesse que estava sendo falado, fez um som musical e tocou suavemente o braço de Maria. Eduardo ficou observando a interação natural entre os dois e se deu conta de que havia perdido anos de oportunidades de conectar-se com seu filho. Por que nunca me contou sobre sua formação? Perguntou Eduardo. Maria hesitou antes de responder. Senhor Eduardo, com todo respeito, em 3 anos o senhor nunca demonstrou interesse em saber quem eu era. Para o senhor, eu era a faxineira eficiente que mantinha sua casa limpa. Minha formação não mudaria isso. A resposta de Maria foi como um tapa na cara de Eduardo. Ela estava certa. Ele nunca havia demonstrado qualquer interesse na pessoa por trás do uniforme de trabalho. Além disso, continuou Maria, a experiência me ensinou que pessoas como o senhor não veem pessoas como eu como iguais, independentemente da nossa formação. Para vocês, se estamos limpando suas casas, é porque esse é nosso lugar no mundo. Eduardo quis protestar, mas percebeu que Maria estava certa. Ele realmente havia a classificado automaticamente com base em sua função, não em quem ela era como pessoa. Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Era a secretária de Eduardo, informando que os investidores japoneses queriam uma videoconferência às 8 da noite para discutir detalhes do contrato. Um negócio de 50 milhões de dólares estava em jogo. Eduardo olhou para o relógio. Eram 5:30 da tarde. Ele teria que se preparar para a reunião, revisar documentos, organizar a apresentação. Era exatamente o tipo de situação que normalmente o faria esquecer completamente de qualquer outra coisa. Mas desta vez, foi diferente. Ele olhou para Maria, que estava cantarolando baixinho para Gabriel, e percebeu que pela primeira vez em anos estava diante de algo mais importante que dinheiro. A reunião pode esperar? Disse Eduardo, desligando o telefone. Quero saber o resto da história. Maria o olhou com surpresa. Senhor Eduardo, se é importante para seus negócios... interrompeu Eduardo. Mas isso aqui também é importante. Continue. E foi nesse momento que Maria da Conceição revelou o segredo mais chocante de todos. Algo que faria Eduardo questionar não apenas seus preconceitos, mas toda a sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. Mas o que ela contou em seguida seria tão impactante que mudaria para sempre a relação entre eles e o futuro de Gabriel. O que Maria revelou a seguir deixou Eduardo completamente sem palavras. Maria olhou profundamente nos olhos de Eduardo, como se estivesse avaliando se ele realmente estava preparado para o que ela estava prestes a revelar. Gabriel continuava aninhado em seu colo, completamente relaxado, algo que Eduardo raramente via em seu filho. Senhor Eduardo, começou Maria, sua voz assumindo um tom ainda mais sério. O que vou contar agora talvez mude sua percepção sobre tudo. Sobre mim, sobre Gabriel, sobre o que realmente significa cuidar de uma criança especial. Eduardo assentiu, sentindo uma ansiedade crescente. Algo no tom de Maria sugeria que a revelação seria ainda mais impactante do que tudo o que ela já havia compartilhado. Há 2 anos, quando Gabriel ainda era atendido pela doutora Fernanda, a neuropsicóloga que o senhor contratou, disse Maria. Ela me procurou para uma conversa reservada. O senhor estava viajando para Londres, se lembra? Eduardo se lembrava vagamente da viagem. Havia sido uma negociação importante que durou 2 semanas. Sim, me lembro. A doutora Fernanda estava preocupada com o desenvolvimento de Gabriel. Disse que, apesar de todos os tratamentos caros, ele não estava progredindo como deveria, que parecia haver uma barreira emocional que nenhum dos métodos convencionais conseguia quebrar. Eduardo franziu a testa. A doutora Fernanda nunca havia mencionado isso para ele. Que tipo de barreira? Abandono afetivo, disse Maria simplesmente, e as palavras cortaram Eduardo como uma lâmina. Gabriel não estava progredindo porque sentia que não tinha uma conexão emocional estável com a figura paterna. Ele precisava de mais do que terapeutas profissionais. Precisava de amor, atenção e presença constante. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Eu sempre contratei os melhores profissionais para Gabriel. Sempre dei a ele o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar.
Mas nunca deu a ele sua presença, respondeu Maria, sem agressividade, apenas com uma tristeza profunda na voz. A doutora Fernanda me perguntou se eu tinha experiência com crianças especiais, se poderia ajudar Gabriel de uma forma mais pessoal. Eduardo estava começando a entender que havia muito mais na relação entre Maria e seu filho do que ele imaginara. Foi quando contei para ela sobre Júlia, continuou Maria. E Eduardo percebeu que havia mais uma camada na história que ele não conhecia. O que Júlia tem a ver com isso? Maria respirou fundo, como se a próxima revelação fosse a mais difícil de todas. Senhor Eduardo, Júlia também é autista. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado. Como assim? Minha filha foi diagnosticada com autismo leve aos 4 anos. Durante 8 anos, eu tenho estudado, pesquisado, me especializado em técnicas de desenvolvimento para crianças no espectro autista. Não por formação acadêmica formal, mas por necessidade desesperada de ajudar minha própria filha. A revelação atingiu Eduardo como um tsunami. Maria não era apenas uma pianista formada que havia se tornado faxineira. Era também uma mãe que havia se tornado especialista em autismo por amor à filha. Por isso você entende Gabriel de uma forma que ninguém mais consegue, murmurou Eduardo. Exato, confirmou Maria. Reconheço em Gabriel os mesmos padrões que observei em Júlia. A forma como ele responde à música, como busca conexões emocionais através de estímulos sensoriais, como se fecha quando se sente ameaçado ou incompreendido. Gabriel fez um som suave e olhou para Eduardo, como se soubesse que estavam falando sobre ele. Pela primeira vez, Eduardo realmente olhou nos olhos do filho e tentou ver o que Maria via. A doutora Fernanda me pediu para trabalhar com Gabriel informalmente, continuou Maria, para usar as técnicas que havia desenvolvido com Júlia. Mas me fez prometer que não contaria para o senhor, porque achava que o senhor não aceitaria que uma faxineira pudesse saber mais sobre o filho dele do que os profissionais que estava pagando. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Raiva porque sua própria neuropsicóloga havia conspirando com sua funcionária às suas costas. Vergonha porque ele reconhecia que ela provavelmente estava certa sobre sua reação. Durante 2 anos, disse Maria, tenho trabalhado com Gabriel todos os dias, não apenas como faxineira, mas como terapeuta informal, usando música, dança, jogos sensoriais, técnicas de comunicação alternativa, tudo o que aprendi ajudando Júlia. E funcionou, disse Eduardo, lembrando-se de todas as pequenas melhorias em Gabriel, que ele havia atribuído aos caríssimos tratamentos profissionais. Funcionou, confirmou Maria. Gabriel desenvolveu habilidades de comunicação, começou a demonstrar mais afeto, tornou-se mais calmo e receptivo. Mas todo o progresso foi creditado aos terapeutas que o senhor estava pagando, não à faxineira que realmente estava fazendo o trabalho. Eduardo estava começando a perceber a enormidade da situação. Por 2 anos, a pessoa que realmente estava ajudando seu filho era aquela que ele considerava apenas uma funcionária doméstica. Por que nunca me contou? Perguntou ele. Porque sei como pessoas como o senhor pensam, respondeu Maria, sua voz carregada de uma dor antiga. Se soubesse que uma faxineira estava brincando de terapeuta com seu filho, me demitiria imediatamente. Preferiria pagar milhares de reais por mês para profissionais certificados do que confiar que uma mulher pobre pudesse saber algo valioso. Eduardo quis negar, mas sabia que Maria estava certa. Ele provavelmente teria reagido exatamente assim. Mas há 3 meses, continuou Maria, a situação mudou. Como assim? Maria olhou para Gabriel com uma ternura que Eduardo nunca havia visto dirigida ao seu filho. Gabriel começou a me chamar de mãe. Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele o quê? Não abertamente, não de uma forma que outras pessoas perceberiam, explicou Maria rapidamente, vendo a expressão de choque no rosto de Eduardo. Mas em momentos privados, quando estamos sozinhos, ele às vezes sussurra mamãe quando quer minha atenção. Ou faz gestos que aprendi a reconhecer como o equivalente. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, processando essa informação devastadora. Seu filho estava chamando outra mulher de mãe. E não qualquer mulher, mas sua faxineira. Senhor Eduardo, disse Maria suavemente, eu nunca incentivei isso. Sempre tentei redirecioná-lo, lembrá-lo de que você é o pai dele, que eu sou apenas Maria. Mas para Gabriel, eu represento a figura materna estável que ele perdeu há 2 anos. Eduardo pensou em sua falecida esposa, Carmen. Ela havia morrido quando Gabriel tinha apenas 6 anos, numa idade em que ele mais precisava de estabilidade emocional.
Eduardo, consumido pelo luto e pelos negócios, havia se distanciado ainda mais do filho, deixando que profissionais cuidassem de suas necessidades emocionais. Você substituiu Carmen na vida dele, disse Eduardo, mais para si mesmo do que para Maria. Eu preenchi um vazio, corrigiu Maria. Mas nunca poderia substituir a mãe que ele perdeu. Nem pretenderia substituir o pai que ele tem se esse pai se permitisse estar presente. A crítica era sutil, mas certeira. Eduardo estava sendo confrontado com a realidade de que havia abandonado emocionalmente seu filho, deixando que uma funcionária preenchesse o vazio que ele deveria ter preenchido. Há 2 semanas, continuou Maria, aconteceu algo que me assustou muito. Eduardo a olhou com atenção. Gabriel teve uma crise de ansiedade severa numa manhã em que cheguei atrasada ao trabalho. Júlia havia tido uma crise autística durante a noite e eu tive que levá-la ao hospital. Cheguei aqui às 10 da manhã em vez das 7, como sempre. Maria fez uma pausa, como se a lembrança ainda a perturbasse. A babá da manhã me contou que Gabriel passou 3 horas se balançando no canto do quarto, chorando e repetindo sons que ela não conseguia decifrar. Quando cheguei e ele me viu, se jogou em meus braços e não me largou por 2 horas. Eduardo estava começando a entender que a dependência emocional de Gabriel por Maria era muito mais profunda do que havia imaginado. Foi nesse dia que percebi que a situação havia se tornado insustentável, disse Maria. Gabriel estava desenvolvendo uma dependência emocional por mim que não era saudável, considerando que sou apenas uma funcionária que pode ser demitida a qualquer momento. Você pensou em pedir demissão? Perguntou Eduardo. Pensei, admitiu Maria. Mas também pensei em Júlia, na mensalidade da escola dela, no apartamento que conseguimos alugar, na estabilidade financeira que este emprego me dá. E pensei em Gabriel, no que aconteceria com ele se eu simplesmente desaparecesse de sua vida. Eduardo estava sendo forçado a confrontar uma realidade complexa, onde não havia soluções simples. Foi então que tomei uma decisão que pode custar meu emprego, disse Maria, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Que decisão? Decidi contar toda a verdade para o senhor, mesmo sabendo que provavelmente significa minha demissão. Porque Gabriel merece um pai presente, e o senhor merece saber quem seu filho realmente é e do que ele precisa. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a coragem que havia sido necessária para Maria tomar essa decisão. Ela estava arriscando sua estabilidade financeira, o futuro da filha, tudo por honestidade. Mas Maria ainda não havia terminado. E tem mais uma coisa que o senhor precisa saber, disse ela, sua voz assumindo um tom ainda mais sério. Eduardo a olhou, já se preparando para outro choque. Júlia quer conhecer Gabriel. Como assim? Ela sabe que trabalho na casa de uma família com uma criança autista. Durante esses 2 anos, tenho compartilhado com ela as técnicas que uso com Gabriel, e ela tem sugerido novas abordagens baseadas em sua própria experiência. Júlia desenvolveu uma maturidade emocional incrível por causa de seu próprio autismo, e tem uma intuição natural para ajudar outras crianças no espectro. Eduardo estava tentando processar a ideia de que uma criança de 12 anos pudesse ter insights valiosos sobre o tratamento de seu filho. Júlia disse que gostaria de ser a amiga especial de Gabriel, que eles poderiam se ajudar mutuamente. Ela nunca teve a oportunidade de conviver com outra criança autista e acha que poderia ser benéfico para ambos. A proposta era tão inusitada que Eduardo não sabia como reagir. Sua primeira reação foi de proteção. Não queria expor Gabriel a estranhos, mas então se lembrou de que Maria não era uma estranha. Ela conhecia Gabriel melhor do que ele próprio. Foi nesse momento que o telefone tocou novamente. Era a secretária, mais uma vez, lembrando da videoconferência com os japoneses. Eduardo olhou para o relógio e viu que já eram 7h15 da noite. A reunião seria em 45 minutos. Senhor Eduardo? Disse Maria, levantando-se e colocando Gabriel suavemente no sofá. Sei que o senhor tem compromissos importantes. Não quero tomar mais seu tempo. Já disse tudo o que precisava dizer. Mas Eduardo não se moveu. Pela primeira vez em sua vida adulta, uma reunião de negócios não era sua prioridade principal. Os japoneses podem esperar, disse ele, desligando o telefone sem atender. Ou podem desistir do negócio. Não me importo. Maria o olhou com surpresa. Senhor Eduardo, se é um contrato importante, é um contrato de 50 milhões de dólares, disse Eduardo. Mas descobri hoje que existem coisas mais importantes que dinheiro. Foi uma afirmação que o próprio Eduardo não acreditava que fosse capaz de fazer. Durante 20 anos, dinheiro havia sido sua única medida de sucesso e importância. Quero conhecer Júlia,
disse Eduardo repentinamente. Maria ficou boquiaberta. Senhor Eduardo, sua filha. Quero conhecê-la. Se ela realmente pode ajudar Gabriel. Se vocês duas são especialistas em algo que eu claramente não entendo, então quero aprender. Maria ficou em silêncio por alguns momentos, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. O senhor tem certeza? Perguntou ela finalmente. Tenho certeza, respondeu Eduardo. E pela primeira vez, se sentiu realmente certo de algo que não envolvia negócios. Mas primeiro, quero saber uma coisa. O quê? Em toda a sua formação, em toda a sua experiência com autismo, em todos esses anos cuidando de Gabriel e Júlia, qual é sua opinião honesta sobre minha capacidade como pai? A pergunta saiu de uma parte de Eduardo que ele não sabia que existia. Uma parte vulnerável, disposta a ouvir críticas dolorosas em nome do crescimento pessoal. Maria hesitou. Senhor Eduardo, não acho que seja meu lugar julgar. É seu lugar, sim, interrompeu Eduardo. Você conhece meu filho melhor que eu. Você viu os danos que minha ausência causou. Quero a verdade, mesmo que doa. Maria olhou para Gabriel, que estava brincando tranquilamente com seus próprios dedos, perdido em seu mundo interior. O senhor é um homem brilhante, começou Maria cuidadosamente. Construiu um império, é respeitado no mundo dos negócios, tem uma inteligência excepcional para a estratégia e liderança. Eduardo esperou pelo mas, que sabia que viria. Mas como pai, continuou Maria, o senhor tem medo do próprio filho. A declaração atingiu Eduardo como um soco no estômago. Medo? Medo de não saber como lidar com o autismo dele. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Então, o senhor terceiriza todo o cuidado emocional para profissionais, achando que dinheiro pode resolver tudo. Eduardo sabia que ela estava certa, mas ouvir a verdade era devastador. Gabriel não precisa de um pai perfeito, disse Maria suavemente. Ele precisa de um pai presente. Precisa saber que é amado incondicionalmente, que tem valor além de suas limitações, que existe alguém no mundo que o conhece e o aceita exatamente como ele é. E se eu não souber como fazer isso? Perguntou Eduardo, sua voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Então aprende, respondeu Maria simplesmente. Do mesmo jeito que aprendeu a construir uma empresa de 200 milhões, com dedicação, paciência e amor. Gabriel olhou para Eduardo naquele momento, como se tivesse percebido que estavam falando sobre ele. Seus olhos grandes e expressivos encontraram os do pai, e Eduardo viu neles não apenas a condição autística, mas uma alma pura e carinhosa, que estava esperando por conexão. Como eu começo? Perguntou Eduardo. Comece ficando, respondeu Maria. Amanhã de manhã, quando eu chegar, não saia para o escritório imediatamente. Fique para ver como Gabriel acorda, como ele reage ao dia, do que ele gosta no café da manhã. Aprenda a rotina dele. A sugestão era simples, mas para Eduardo representava uma mudança radical de prioridades. E depois? Depois, participe da rotina. Ajude no café da manhã. Sente-se ao lado dele enquanto ele come. Deixe que ele se acostume com sua presença constante. Autismo é sobre previsibilidade e segurança. Gabriel precisa saber que pode contar com você. Eduardo assentiu, absorvendo cada conselho. E a música? Perguntou ele. Como uso isso para me conectar com ele? Maria sorriu. Gabriel ama quando toco Debussy, especialmente Clair de Lune. Se o senhor sentar ao lado do piano amanhã enquanto eu toco, ele pode começar a associar sua presença com momentos felizes. Você continuaria tocando para ele? Perguntou Eduardo. Mesmo depois de tudo que conversamos hoje? Senhor Eduardo, disse Maria, eu nunca parei de ser pianista. Apenas mudaram as circunstâncias em que toco. Se posso usar minha música para ajudar Gabriel, é o que há de mais gratificante no meu dia. Eduardo olhou para seu piano de 200 mil reais e percebeu que finalmente entenderia seu verdadeiro valor. E Júlia? Perguntou ele. Quando posso conhecê-la? Ela poderia vir no sábado, disse Maria hesitante. Se o senhor realmente tem certeza. Tenho certeza, reafirmou Eduardo. Mas quero fazer isso direito. Quero que ela se sinta bem-vinda, não como uma visitante numa casa rica onde ela não pertence. Maria o olhou com surpresa. Senhor Eduardo, quanto Júlia sabe sobre esta casa? Sobre minha situação financeira? Ela sabe que trabalho numa casa grande, numa família rica. Mas sempre ensinei a ela que riqueza financeira não determina o valor de uma pessoa. Eduardo assentiu. Sábio. Mas quero que quando ela vier aqui, sinta que é uma convidada especial.
não a filha da empregada. As palavras saíram de Eduardo com uma naturalidade que o surpreendeu. Ele estava genuinamente preocupado com os sentimentos de uma criança de 12 anos que nunca havia conhecido. Há uma coisa que preciso perguntar, disse Eduardo. Todo esse tempo que você tem trabalhado aqui, cuidando de Gabriel, usando sua formação e experiência, você se sente explorada? Maria considerou a pergunta cuidadosamente. Explorada é uma palavra forte, senhor Eduardo. Sempre soube que estava fazendo mais do que o trabalho pelo qual era paga, mas também sabia que estava ajudando uma criança que precisava. E isso me dava propósito. Mas você merecia ser reconhecida e compensada adequadamente, insistiu Eduardo. Talvez, admitiu Maria. Mas a vida nem sempre é justa. Às vezes, fazemos o que é certo simplesmente porque é certo, não porque seremos recompensados. Eduardo ficou impressionado com a sabedoria e dignidade de Maria diante de circunstâncias injustas. E se eu quisesse mudar isso? Perguntou ele. E se quisesse reconhecer oficialmente seu trabalho com Gabriel? Maria o olhou com curiosidade. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de você parar de ser uma faxineira que informalmente ajuda uma criança autista e começar a ser oficialmente o que sempre foi, uma especialista em desenvolvimento infantil. Maria ficou em silêncio, não compreendendo totalmente onde Eduardo queria chegar. Estou oferecendo um novo contrato, disse Eduardo. Não como faxineira, mas como cuidadora especializada e terapeuta de desenvolvimento de Gabriel, com um salário compatível com sua formação e experiência. Maria arregalou os olhos. Senhor Eduardo, eu não tenho certificação formal em terapia, mas tem resultados, interrompeu Eduardo. Tem experiência prática, tem a confiança de Gabriel e tem conhecimento que os profissionais certificados não conseguiram igualar. Para mim, isso vale mais que qualquer diploma. A proposta era tão inesperada que Maria ficou sem palavras. Qual seria o salário? Perguntou ela finalmente. R$8.000 por mês para começar, disse Eduardo, com revisão anual baseada no progresso de Gabriel, plus benefícios médicos para você e Júlia. Maria começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de alívio e incredulidade. R$8.000 era mais do que ela havia sonhado ganhar desde que perdera sua carreira musical. Por quê? Perguntou ela através das lágrimas. Por que está fazendo isso? Porque hoje aprendi que valor real não tem a ver com dinheiro, respondeu Eduardo. Tem a ver com impacto, com cuidado, com dedicação. Você impactou a vida do meu filho de uma forma que 200 milhões não conseguiram. Isso merece reconhecimento. Gabriel, percebendo que Maria estava emocionada, aproximou-se e tocou suavemente seu rosto, fazendo um som consolador. A conexão entre eles era tão natural e profunda que Eduardo sentiu uma pontada de emoção. Há uma condição, disse Eduardo. Maria o olhou com apreensão. Você tem que me ensinar tudo o que sabe sobre Gabriel. Quero ser parte ativa no desenvolvimento dele, não apenas o pai que paga as contas. Maria sorriu através das lágrimas. Seria uma honra, senhor Eduardo. E outra coisa, continuou Eduardo. Júlia precisa de uma escola melhor. Com R$8.000 você pode pagar uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Quero que ela tenha todas as oportunidades que sua inteligência merece. Maria estava chorando mais intensamente agora. Senhor Eduardo, não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Eduardo. Precisa continuar fazendo o que já estava fazendo, cuidando do meu filho melhor do que eu sabia cuidar. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Gabriel caminhou até Eduardo. Olhou nos olhos dele com mais foco do que jamais havia demonstrado e estendeu sua pequena mão. Eduardo, emocionado, pegou a mão do filho. Gabriel então fez um som suave que soava quase como papai. Ele disse papai? Perguntou Eduardo, mal conseguindo conter a emoção. Disse, confirmou Maria, sorrindo. Acho que ele finalmente sente que tem um pai presente. Eduardo abraçou Gabriel pela primeira vez em meses. O menino não se afastou como costumava fazer. Em vez disso, relaxou nos braços do pai, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Maria, disse Eduardo, ainda abraçando Gabriel, tem mais uma coisa que quero propor. O quê? Quero que você volte a tocar piano profissionalmente. Maria o olhou com confusão. Como assim? Tenho contatos no mundo cultural de São Paulo. Conheço o diretor do Teatro Municipal, tenho amigos que organizam eventos de música clássica. Posso abrir portas que estiveram fechadas para você por causa das circunstâncias da vida. A proposta era tão inesperada que Maria ficou sem reação.
Não estou dizendo para abandonar Gabriel, esclareceu Eduardo rapidamente. Estou dizendo que você pode ter ambos. Pode ser a cuidadora especializada dele durante o dia e voltar aos palcos à noite. Júlia é madura o suficiente para entender, e eu posso garantir que você tenha toda a flexibilidade necessária. Senhor Eduardo, disse Maria, sua voz trêmula de emoção. Faz 15 anos que não toco profissionalmente. Mas seus dedos ainda lembram? Disse Eduardo, olhando para o piano. E seu coração nunca esqueceu. Vi isso hoje quando você tocou Chopin. Não era apenas técnica perfeita, era arte pura. Maria olhou para o piano como se o visse pela primeira vez. Pense nisso, disse Eduardo. Não precisa decidir agora, mas quero que saiba que a oportunidade existe, se você quiser. Gabriel fez um som e apontou para o piano. Era como se ele estivesse incentivando Maria a tocar. Acho que alguém aqui quer ouvir música, disse Eduardo, sorrindo para o filho. Maria caminhou até o piano, ainda processando tudo o que havia acontecido na última hora. Sentou-se diante das teclas e começou a tocar Clair de Lune de Debussy. Gabriel imediatamente se aproximou e se sentou no chão ao lado do piano, como sempre fazia. Mas desta vez, Eduardo se juntou a ele. Pai e filho sentaram-se lado a lado no chão de mármore da luxuosa sala, ouvindo Maria transformar a casa em um lugar de beleza e emoção. Eduardo olhou para Gabriel e percebeu que pela primeira vez estava realmente vendo seu filho. Não como um problema a ser resolvido ou uma responsabilidade a ser terceirizada, mas como uma pessoa única e valiosa que merecia amor incondicional. Quando a música terminou, Gabriel olhou para Eduardo e sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de afeto e confiança. Papai, disse Gabriel claramente, surpreendendo a todos. Eduardo sentiu lágrimas rolarem pelo seu rosto. Sim, filho. Papai está aqui e não vai mais embora. Maria observou a cena do piano, seu coração cheio de uma alegria que não sentia há anos. Não apenas pela transformação que estava presenciando entre pai e filho, mas pela esperança renovada em sua própria vida. Senhor Eduardo, disse ela, há uma última coisa que preciso contar. Eduardo a olhou, já se preparando mental para qualquer nova revelação. Júlia escreveu uma carta para Gabriel. Há 2 semanas, quando contei que talvez pudessem se conhecer. Posso ler? Eduardo assentiu curioso. Maria tirou um papel dobrado do bolso do uniforme. Querido Gabriel, meu nome é Júlia e sou filha da Maria, que cuida de você. Minha mãe me conta que você gosta de música e que é muito inteligente e especial. Eu também sou especial de um jeito parecido com você. Às vezes o mundo parece difícil de entender e às vezes as pessoas não sabem como falar conosco. Mas eu acho que crianças especiais como nós temos uma linguagem secreta que só nós entendemos. Gostaria muito de ser sua amiga e talvez possamos ensinar um ao outro coisas novas. Minha mãe diz que você tem um pai muito importante e que vocês moram numa casa grande. Eu moro numa casa pequena, mas ela é cheia de amor. Talvez possamos compartilhar o que temos de melhor. Com carinho, Júlia. Eduardo ficou emocionado com a maturidade e sensibilidade da carta de uma criança de 12 anos. Ela realmente escreveu isso sozinha? Perguntou ele. Cada palavra, confirmou Maria. Júlia tem uma sabedoria emocional que me impressiona todos os dias. Quero responder a carta dela, disse Eduardo impulsivamente. Maria o olhou com surpresa. Senhor Eduardo, quero escrever uma carta para Júlia, apresentando-me e agradecendo por tudo que você fez por Gabriel, e convidando-a oficialmente para vir aqui no sábado. Eduardo foi até sua mesa de escritório e pegou papel e caneta. Escreveu: Querida Júlia, meu nome é Eduardo e sou pai do Gabriel. Hoje sua mãe me contou sobre você e sobre como vocês duas têm cuidado do meu filho com tanto carinho. Quero pedir desculpas por ter demorado tanto para perceber o quanto vocês são importantes na vida do Gabriel. Também quero agradecer por sua generosidade em querer ser amiga dele. Gabriel é muito sortudo por ter pessoas tão especiais cuidando dele. Gostaria muito de conhecer você e espero que possamos nos tornar uma família ampliada, onde todos cuidam de todos. Você e sua mãe sempre terão um lugar especial em nossa casa e em nosso coração. Com admiração e gratidão, Eduardo Santos. Quando terminou de escrever, Eduardo percebeu que havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas um empresário frio e calculista. Era um pai, um ser humano capaz de gratidão e amor. Sábado, às 2 da tarde? Perguntou ele para Maria. Perfeito, respondeu ela sorrindo.
Gabriel, que havia escutado a conversa, fez sons animados e começou a bater palmas. Era como se ele soubesse que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Uma última pergunta, disse Eduardo. O que você acha que Gabriel mais precisa agora? Maria olhou para o menino, que estava brincando feliz no chão da sala. Acho que ele precisa saber que pertence a algum lugar, disse ela. Que tem uma família que o ama, que tem um futuro brilhante pela frente e que suas diferenças são dons, não limitações. Eduardo olhou para Gabriel e viu pela primeira vez não uma criança problemática que precisava ser consertada, mas um menino único e maravilhoso, que precisava ser amado e compreendido. Então é isso que ele terá, disse Eduardo com determinação. Uma família que o ama incondicionalmente. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo ele próprio. Maria, cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Senhor Eduardo, vou passar a semana inteira aprendendo a ser pai. Quero que você me ensine tudo sobre Gabriel. Quero aprender sua rotina, seus gostos, suas necessidades. Quero saber como conversar com ele, como brincar com ele, como fazer parte da vida dele. Maria ficou boquiaberta. Uma semana inteira? Uma semana inteira, confirmou Eduardo. Os negócios podem esperar. Gabriel esperou tempo demais por um pai presente. Gabriel, como se entendesse a conversa, caminhou até Eduardo e subiu em seu colo. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu o peso perfeito de seu filho em seus braços e percebeu que não havia nada no mundo mais importante que aquele momento. Papai fica, disse Gabriel claramente, surpreendendo a todos. Sim, filho, respondeu Eduardo, sua voz carregada de emoção. Papai fica. Maria observou a cena com lágrimas de felicidade. Depois de anos sacrificando seus próprios sonhos para cuidar de outros, finalmente via a possibilidade de um futuro onde todos poderiam ser felizes. Senhor Eduardo, disse ela, posso fazer uma última pergunta? Claro. O que mudou? O que fez o senhor ver tudo de forma diferente hoje? Eduardo pensou por um momento, olhando para Gabriel em seus braços, para o piano que finalmente tinha propósito, para uma mulher extraordinária que havia estado invisível em sua casa por 3 anos. Percebi que estava construindo um império vazio, disse ele finalmente. Tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas estava perdendo tudo que realmente importa. Hoje você me mostrou que riqueza verdadeira não está no que você possui, mas no amor que você dá e recebe. Gabriel riu. Um som puro e alegre que encheu a casa de uma felicidade que Eduardo não sabia que era possível. E percebi, continuou Eduardo, que durante 3 anos tive 2 pessoas extraordinárias na minha casa, você e Gabriel. E estava cego demais para ver. Hoje decidi abrir os olhos. Maria sorriu, finalmente acreditando que a transformação de Eduardo era genuína. Então amanhã começamos uma nova fase? Perguntou ela. Amanhã começamos uma nova vida, corrigiu Eduardo. Uma vida onde Gabriel tem um pai presente, onde você é reconhecida pelo que realmente é, onde Júlia tem todas as oportunidades que merece, e onde esta casa finalmente se torna um lar. Gabriel olhou para Eduardo e disse claramente, casa. Isso mesmo, filho, disse Eduardo, beijando a testa de Gabriel pela primeira vez em meses. Nossa casa, nossa família. E naquele momento, na luxuosa sala da mansão em Moema, 3 vidas foram completamente transformadas pelo poder do amor, compreensão e segundas chances. Eduardo Santos havia descoberto que ser verdadeiramente rico não tinha nada a ver com dinheiro. Maria da Conceição havia recuperado não apenas sua dignidade profissional, mas a esperança em seus sonhos. E Gabriel havia finalmente encontrado o que mais precisava: um pai presente e uma família que o amava exatamente como ele era. 6 meses depois, Maria estava tocando novamente no Teatro Municipal de São Paulo, desta vez com Eduardo e Gabriel na primeira fila, aplaudindo orgulhosos. Júlia havia se tornado não apenas melhor amiga de Gabriel, mas uma irmã adotiva em todos os sentidos. E Eduardo havia descoberto que a melhor decisão de negócios que já havia tomado não tinha nada a ver com contratos ou investimentos. Tinha a ver com investir em amor. A história de Eduardo, Maria e Gabriel tornou-se uma lição poderosa de que, às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas estão bem na nossa frente, esperando apenas que abramos os olhos e o coração para vê-las. E que o verdadeiro sucesso não se mede em milhões, mas em momentos de conexão genuína, em sorrisos sinceros
e na capacidade de transformar uma casa em um lar cheio de amor. Porque no final, descobriram que a riqueza mais valiosa do mundo não pode ser comprada. Ela só pode ser cultivada, dia após dia, com paciência, dedicação e muito amor. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias que vão emocionar e inspirar sua vida. Compartilhe com quem precisa acreditar que sempre é possível recomeçar e que o amor verdadeiro